Estamos aqui em Valença, Bahia, dia 25 de fevereiro de 2024. Foi feito uma arborização de uma forma inadequada, porque a plântula ou a muda da espécie arbórea, ela é inadequada, estiolada, não tem condições de formar um dossel capaz de evitar tombamento futuro quando a planta se transformar em árvore. Esse tipo de muda aqui a gente chama muda estiolada, então ela é inadequada, é inviável para se implantar num projeto de arborização. E a base, solo que está livre, não é suficiente para que as águas da chuva venham se infiltrar no solo e abastecer a espécie vegetal arbórea de água suficiente para a planta se desenvolver. Esta espécie, naturalmente, em condições técnicas normais, ela vai atingir, ela pode atingir 40, 50, 60, 80, até 100 anos. E quando ela tiver com 30 anos, o que vai acontecer com uma espécie dessa? À medida que ela vai crescendo, vai havendo a expansão de crescimento em raio do tronco da espécie arbórea. E à medida que vai crescendo, vai se encostando na calçada. À medida que a planta for crescendo em circunferência, em raio, vai se aproximar da calçada. É por isso que, ao encostar na calçada, claro que o dia de vento mais forte na cidade, as árvores vão tombar. E é por causa disso, desse manejo inadequado, que as árvores vão tombar e depois elas é que levam a culpa. Aqui é um estacionamento e existe esse gramado e essa faixa de solo que não é impermeabilizado e nem é pavimentado, se respeitando o espaço das árvores. Calçadas intercaladas com gramado formam uma circunferência com esse material aqui, não pavimento. Esse material é uma cobertura que chama mulch. O solo está frio, está úmido, mas ele está coberto. Macapá, Amapá, dia 11 de abril de 2023, aqui em plena via pública. São 11 horas e 5 minutos. O que restou de uma exuberante mangueira que estava vegetando aqui. E a causa, ou as causas, estão aqui visíveis. Calçadas, impermeabilizando o solo urbano, impedindo a infiltração das águas da chuva no solo vizinho à mangueira, o que provocou a morte da mangueira. O que restou, um pneu que deixaram aqui. E olha lá, esta mangueira que morreu e que está aqui só o toco. Segundo o morador aqui, ela era tão frondosa como aquelas mangueiras lá da frente, ou como esta daqui. Esta mangueira que vivemos está comprometendo a copa da mangueira, o mesmo manejo que foi feito nessa mangueira aqui que já morreu. Boa tarde, meu nome é Dacilton Matos dos Santos. Estou aqui no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, na zona urbana, e vamos fazer uma avaliação da paisagem urbana, do ordenamento territorial
de ocupação do espaço, ordenamento ecológico aqui no município de Laurenceville. E aqui nós temos o acesso a uma residência e observamos a presença de árvores frondosas com a copa de alta estatura e árvores que são protegidas com a vegetação herbácea, onde o solo está coberto com a vegetação arbustiva. Ali do lado direito, e acima da vegetação arbustiva nós temos a vegetação arbórea. Essa vegetação é formada por espécies que são endêmicas aqui da região, e a presença de arbustos debaixo de árvores que representam o potencial ecológico de preservação ambiental aqui dessa região, e toda essa harmonia que existe entre a vegetação herbácea, o gramado, a vegetação arbustiva e a vegetação arbórea, garante o ciclo da água bem redimensionado, aonde o ciclo da água ele fica longo e evita a formação de enchentes na zona urbana, e também evita secas prolongadas, o que provoca as altas temperaturas. Debaixo de árvores frondosas, a família desfruta o que tem de melhor no conforto da zona urbana, conforto ecológico. Chuva torrencial aqui em Laurenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. Laurenceville, Estados Unidos da América do Norte, dia 21 de agosto de 2022, estamos na zona urbana. Componente vegetal herbáceo em grande quantidade, componente arbustivo também em grande quantidade, e o componente arbóreo não é diferente. Chovendo torrencialmente no período de verão, a 2h30 daqui
Nós fizemos uma viagem pela manhã, graças a Deus, e a região está com esse mesmo regime de chuva. Então vocês percebem asfalto, mais calçada, mas um percentual mínimo de solo impermeabilizado. Predomina mais solo coberto, a chuva torrencial, o que permite a infiltração da água no solo, água da chuva, e as folhas das árvores interceptam as águas da chuva, e quando é no dia seguinte, o vento bate sobre as copas das árvores e vai liberando gradualmente o volume de água que as copas das árvores captaram, né? São volumes grandes de água da chuva. E a gente observa aqui que não é diferente da zona rural. O estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos da América, Lawrenceville, todos os municípios têm esse traçado urbano. Vocês percebem essa árvore frondosa. Aqui é zona urbana, graças a Deus. E árvores sombreando as ruas, casas construídas debaixo de árvores. E há uma convivência pacífica, harmoniosa e sábia, né, entre o homem e o meio ambiente. Então a assistência técnica de extensão rural aí no Brasil necessita trabalhar com a educação ambiental, porque em 1937 o Departamento de Agricultura aqui da Geórgia lançou um projeto que levam a rigor. Os distritos possuem equipe técnica também que faz esse trabalho, graças a Deus. Então, é uma lição de educação ambiental, prática, que a gente está vivendo em loco essa realidade, graças a Deus. São inúmeras árvores que fazem esse papel aqui de interceptar a água da chuva. Nós estamos vendo aqui, ó, gotículas de água. E isso aqui muitas vezes passa despercebido, porque a cegueira humana é muito grande, né? O próprio pecado nosso muitas vezes impede da gente observar isso aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, gota de água. E aqui é o que evita as enchentes. Em regiões como Bahia, Laje, Mutuípe, regiões que tem muita pastagem e pouca vegetação arbórea, como que a água da chuva vai ficar interceptada em folhas, em galhos de árvores, como aqui. E aí o trabalho de mecanização do solo de uma forma desenfreada vem suprimindo todo o potencial do ciclo da água. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema foliar está cheio de água. Então, muitas vezes as pessoas duvidam quando se fala assim que o sistema foliar das árvores intercepta a água. E essa liberação é gradual, o que impede a liberação total dessa água, que vai cair sobre solo descoberto e vai escorrer e vai provocar a erosão laminar e o soterramento do leito dos rios e, consequentemente, gera as enchentes que a gente vê ou na zona urbana ou na zona rural. E na Bahia não foi diferente, regiões, municípios de zona rural com enchente, porque a pecuarização dessas regiões solapa, corta as árvores, dizima e não há uma reposição da cobertura vegetal diversificada. Agora imaginemos a quantidade de folhas que tem
em dosséis de árvore, como está ali, ó, no ambiente natural, que estão carregados com esse volume de água. Até a água que está aqui chegar ao solo, a infiltração, ela foi uma infiltração bem controlada. E existe também um fato que quando amanhece o dia e é dia ensolarado, essa água é liberada novamente para a atmosfera, para recarregar a atmosfera. E a evapotranspiração das árvores garantem o recarregamento de todo o potencial hídrico da região. Então a gente observa aqui a lição que Deus dá para a gente em termos de observação daquilo que o Criador fez com muito amor. E aí a gente deve pelo menos analisar. Ali ó, a árvore está cheia de gotículas de água. E o solo com um bom volume de raízes de árvore vai receber uma infiltração de água, pois o solo com bastante volume de raízes profundas vão ficar permeáveis e a água vai infiltrar no solo e pouca água vai escorrer no solo. Quanto mais solo descoberto, maior volume de água vai escorrer e não vai infiltrar. A formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana. Solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana. E esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo. E a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, ó, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecida, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana em qualquer região. Então, o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão. As vias são conservadas ali, porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo. E em 1937, eles decidiram também criar 40 distritos destinados a intensificar um trabalho, a semelhança aí no Brasil de até assistência técnica de extensão rural, que presta até hoje orientações quanto a proteção, manejo e conservação de solos e da água, tanto na zona urbana
como na zona rural. Então nós observamos aqui, ó, uma árvore no fundo do quintal da minha filha Rebeca, madura, e as copas das árvores são altas, interceptam a chuva, as folhas vão liberando essa chuva de forma bem gradual, de forma que o solo vai ter uma boa infiltração de água, evitando tanto a seca prolongada como as enchentes. Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Graças a Deus estou aqui na cidade de Lawrenceville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, registrando a maneira como os norte-americanos fazem a coleta do lixo. Esse lixo doméstico é feito a coleta seletiva. Eles utilizam 2 recipientes. Esse aqui é usado para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. Ele tem 2 rodas na parte inferior, o que facilita o transporte do lixo. E o outro recipiente, ele tem o mesmo padrão, só que é colocado o lixo que não pode ser reciclado. Aqui a gente observa na rua como os norte-americanos são criteriosos quanto à manutenção das vias urbanas limpas. Eles não jogam lixo no chão e o gramado é conservado, sempre é feita a poda. Se ultrapassar o limite que eles têm aqui, o vizinho já dá queixa e a fiscalização bate na porta do morador para poder fazer o corte da grama. E devido à própria panorâmica da região, nós percebemos que existe uma boa diversidade de árvores frondosas. As casas ficam, a maioria delas, sob a árvore, como essa casa aqui, ó, que aparece na frente. Ela está debaixo de árvores. A vizinha também. E aqui observamos a casa da minha filha Rebeca, que não é diferente. O quintal é repleto de árvores. Essas árvores variam a idade de 70, 80, 40, 50 anos. E as pessoas, a gente observa que, devido também ao baixo índice de poluição sonora, isso é garantido pelas árvores, as pessoas têm um comportamento mais cordato, devido à própria proposta de urbanização. A gente observa que as casas ficam bastante distantes uma da outra, não há concentração de casas por metro quadrado, né? Você fica em torno de 15, 20 metros distante uma da outra. As casas são bastante recuadas, como a gente observa nessa aqui, ó. É bastante recuada. E também ontem houve uma precipitação aqui de chuva, né? Graças a Deus, e a gente observou que a infiltração da água da chuva é bem controlada e
a gente não vê formação de águas pluviais no asfalto, devido à infiltração coordenada das águas da chuva no solo. As árvores fazem a captação da chuva, a interceptação, e aí facilita a infiltração da água no solo. Graças a Deus. Valença, Bahia, dia 23 de maio de 2025. Estou aqui no Bate Quente. Graças a Deus, aqui a rua onde eu resido, graças a Deus, chuva torrencial e as corredeiras formadas pelas águas da chuva, o excesso de lixo, tampilha, embalagem de salgadinho, de doce, essas correntezas ou essas corredeiras, né, que formam aqui, ó, das águas da chuva, olha aí. É que no Brasil, nas cidades, infelizmente, sem educação ambiental, as pessoas jogam lixo no chão e as corredeiras das águas da chuva vão levar esse lixo para as bueiras e vão entupir as bueiras, embalagem de doce, salgadinho. Então é necessário a Prefeitura de Valença trabalhar com a educação ambiental, e sensibilizar a criação de conselhos comunitários ambientais e fazendo a inclusão dos alunos do curso técnico de meio ambiente, agropecuária, agroecologia do IFE Baiano, campus Valença, que está aqui, bem próximo aqui. Daqui é que surgem as enchentes nos municípios do nosso Brasil. Chove torrencialmente, graças a Deus, e vem. As águas da chuva caem sobre ruas aonde as pessoas jogam lixo no chão, como nós estamos vendo aqui, ó. Tampilha de garrafa, isso vai somando e esse lixo é que, arrastado pelas corredeiras das águas da chuva nas ruas, esse lixo é levado para os ralos dos bueiros, promove as enchentes. Lixo aí, ó, lixo, mais lixo. É preciso os pais educar seus filhos para não jogar lixo no chão. Esse lixo é carregado pelas correntezas das águas da chuva e são arrastados esse lixo para as bueiras. Olha aí, ó, tá vendo? Aí vem as enchentes. Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, mostrando o recipiente para a coleta seletiva do lixo. Aqui é colocado lixo metálico, papel, papelão, plástico e vidro. Uma vez na semana a empresa passa aqui e faz a coleta seletiva do lixo, graças a Deus. A coleta seletiva do lixo aqui em Lawrenceville, na Geórgia, graças a Deus. Lawrenceville, 19 de setembro de 2022, coleta do lixo.
Lawrenceville, Geórgia, dia 19 de julho de 2022, Estados Unidos da América. Estamos aqui fazendo um complemento de arborização na zona urbana, na frente da casa da nossa filha Rebeca e do nosso genro Steve. Estou aqui, graças a Deus, fazendo desse. E vamos plantar uma espécie arbórea. Nós estamos aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 19 de julho de 2022, fazendo um complemento da arborização na zona urbana, na frente da casa da minha filha Rebeca. Aqui nós estamos com essa muda da Liquidambar Styrosiflua, que é uma espécie arbórea. Nós vamos fazer aqui o plantio dessa muda para complementar a arborização na zona urbana. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América. Dia 19 de julho de 2022, nós estamos fazendo o plantio de uma espécie arbórea no espaço urbano aqui na frente da casa da minha filha Rebeca. E fazendo a conclusão do plantio, nós utilizamos a adubação orgânica. Essa espécie aqui é uma espécie arbórea, típica aqui dos Estados Unidos. O nome dela é Liquidambar Styrosiflua. E aqui nós vamos utilizar a cobertura seca para poder garantir a umidade do solo e evitar o aquecimento do solo. Isso é um trabalho de complemento de arborização, uma vez que aqui já existe uma arborização já equilibrada, mas esse espaço aqui de gramado a gente está fazendo uma ocupação, fazendo uma variação de espécie arbórea. Para a caminhonete, o veículo para voltar para casa, ou então para a fazenda. Olha aí, árvores maduras, gramado, várias residências e árvores. Tá aí. Quem está garantindo todo o volume de chuvas dessa região é esse componente arbóreo, diversificado, manejado, que a gente vê aqui. E é uma prova de que nós, no Brasil, nós precisamos trabalhar com educação ecológica e alfabetização ecológica na zona urbana, na zona rural, e a contratação de profissionais que sejam detentores de conhecimento teórico e prático de agroecologia. Infelizmente, os profissionais de agrária no Brasil da minha geração não tiveram acesso à instituição de ensino que compartilhava agrárias com os princípios ecológicos. O que é princípio? O que vem a ser princípios ecológicos, entre aspas? É tudo que nós estamos vendo aqui na prática. Fundamentos ecológicos utilizados
em diagnóstico e no ordenamento do território urbano e rural. Ordenação ecológica. Planejamento urbano com base na ecologia. Ciclo da água, componente vegetal, herbáceo, arbustivo, arbóreo, ciclo biogeoquímico, termodinâmica e extensão rural. Com acesso, essa extensão rural, ela precisa ser, obrigatório, ela deve ser presencial. Agora veja, aqui vem inspetores para inspecionar o meio ambiente na zona urbana, todo mundo aqui, a maioria, tudo tem formação intelectual excelente, mas a fiscalização bate mesmo, ela vem aqui. Outro dia eu vi, eu e a minha esposa Socorro, nós vimos fiscais olhando a questão das gramas, o corte das gramas e a manutenção também da poda das árvores, a questão das fossas. Olha, graças a Deus, aqui a gente anda, a gente não sente odor de esgoto, não sente não. Mau cheiro, né, como se diz, não sente. A gente sente aqui cheiro de flores, é silvestre, né, o semi-silvestre. Aqui, ó, o jardim. Passei outro dia aqui foi uma empresa que o proprietário pagou para fazer a manutenção. Muitas vezes é aposentado, já idoso. Aí tem muito idoso aqui que cai na dança, viu? Pega a máquina e vai fazer o serviço. O próprio dono da residência. As caixas de coleta de material seco. Toda essa parafernália que vocês estão vendo aqui, ó, é utilizada para fazer a manutenção das áreas verdes nas residências aqui em Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos, em todas as regiões. Então a tecnologia é patente aqui. Vocês estão vendo que são diversos tipos de equipamento. Tudo é mecanizado, mas a preocupação é manter o equilíbrio entre a tecnologia e o meio ambiente. Então vocês estão vendo aqui, são diversos tipos de equipamentos e esses equipamentos são utilizados na manutenção das áreas verdes aqui nos Estados Unidos. O que não falta aqui é tecnologia. Esse equipamento aqui é utilizado depois que é feita a poda da grama para soprar e jogar a grama no local, o corte, né? A grama cortada no local adequado. E aqui tem outros equipamentos. A carreta é acoplada a uma caminhonete, cabine dupla. Então vocês estão vendo aí como que a sociedade norte-americana tem um equilíbrio harmonioso com o meio ambiente. E aqui a manutenção é paga. São empresas, microempresas que prestam serviço para fazer a manutenção de parques e jardins. Graças a Deus. Esses equipamentos, aqui nós temos 2 cortadores de grama. Esse equipamento aqui é utilizado para cortar grama. Essas empresas é que geram o emprego aqui nos Estados Unidos. Vocês estão vendo ali a escada. Ela é utilizada para fazer a poda das árvores, corte de galhos.
e seleção de árvore para compor a arborização. São muitos os equipamentos. Isso aqui é a rotina de manutenção das áreas que são urbanizadas e são arborizadas. Aqui são os serviços, né, que são prestados à empresa. É a manutenção residencial e comercial. E o que a gente vê muito trafegando nas rodovias aqui são esse tipo de equipamento. Então, a tecnologia, ela pode garantir o equilíbrio ambiental quando ela otimiza o ciclo da água e o componente arbóreo diversificado. Tá aqui, né? Graças a Deus. Essa é uma região de cruzamento de rodovia estadual. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 29 de agosto de 2022. Graças a Deus. É Dacilton Matos dos Santos que vos fala. Bom dia, nós estamos aqui na cidade de Duluth, na Geórgia, Estados Unidos da América. Viemos aqui com a família, com a minha esposa, Maria do Socorro, minha filha Anne Rebeca, meu genro Steve, minha neta Chloe, o meu netinho Filipe, uma clínica pediátrica. E na zona urbana, essa clínica fica na periferia da rodovia. Vocês estão vendo aqui, ó, é uma rodovia. E essa rodovia, ela está com uma ocupação antrópica bem equilibrada, onde a gente percebe o gramado, calçadas intercaladas com gramado. E vocês observam que do outro lado é o mesmo traçado de ocupação urbana. E ao longo dessa rodovia, toda a ocupação urbana vai seguir esse mesmo padrão. Isso aqui é um estacionamento e existe esse gramado e essa faixa de solo que não é impermeabilizado e nem é pavimentado, se respeitando o espaço das árvores. Vocês estão vendo aí, ó, árvores com dossel bem denso, e vocês estão vendo que aqui passa a fiação e eles convivem bem com a eletrificação da zona urbana e a arborização, porque existe uma disposição para manter esse equilíbrio através da poda sistemática. Então cada dono de estabelecimento, ele mantém uma árvore daquela na sua integridade e podando. Esse critério de manter gramado intercalado com calçada na zona urbana e a presença de árvores exuberantes e no solo, eles deixam que todo o material que vai caindo das árvores, a biomassa, caiam sobre o solo, e eles ainda acrescentam esse material sobre o solo, que vocês estão vendo aqui. Isso impede aquecimento do solo, favorece a infiltração das águas da chuva, e o mulch funciona como, faz o efeito tampão, evita a evaporação das águas da chuva. Vocês estão vendo aqui que esse material é um material mais escuro, foi colocado aqui recentemente. Então, tanto nas residências
como nos comércios, esse é o critério. Aqui é uma clínica, vocês estão vendo aqui, é um espaço de uma clínica e existem uma variação de espécies arbóreas. Aparentemente essa espécie aqui é da família da goiabeira, não é isso? Aqui nós estamos vendo quais são os tipos de estabelecimento que existe aqui. É uma unidade de clínica particular. E aqui, olha, carros estacionados, produto de alta tecnologia. Então nós vemos aqui a tecnologia japonesa, a Toyota, tecnologia norte-americana, a Dodge, Toyota, tecnologia também. E aqui já é outra marca de veículo, né? A Cura. Mas a tecnologia está respeitando os reguladores naturais do meio ambiente, a rodovia. E nós temos aqui, ó, residências, o comércio, mais uma ilha de árvore. Isso aqui é em toda a Geórgia, todo o estado. Ontem nós saímos de Lawrenceville e fomos para Sevierville. Lawrenceville na Geórgia, Sevierville no Tennessee. Em torno de 294 quilômetros, quase 300 quilômetros. E é desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, a lateral dessa clínica aqui, ó, ela é toda composta por esse talhão de árvores. Aí vocês estão observando, olha, um talhão de árvore, a via pública, a água da chuva, ela cai nessas ilhas de árvores e infiltra no solo, porque isso aqui é zona urbana. Infelizmente no Brasil tem região da zona rural que não está nem assim. Olha aqui, ó. Então vocês estão vendo. O solo tem o gramado. Estão vendo o gramado. E mulch. Olha aí o solo, ó. O solo está coberto. Está úmido, ó. O solo está úmido porque eles não botam fogo aqui. Eles deixam que haja deposição dos folíolos do pinus. Pinus, que é uma das árvores que vocês estão vendo aqui. Aqui, ó. Aqui nós temos o pinus. E aqui, o que é que nós estamos vendo aqui? Primeiro, aqui embaixo, nós temos a presença de água. Aparentemente parece ser um córrego, mas as águas da chuva eles ainda canalizam. Vocês estão vendo ali, existe essa rampa totalmente ocupada com árvores, e essa água está refrigerando o ambiente urbano. E quantas áreas estão desse jeito na zona urbana aqui na Geórgia, nos Estados Unidos da América? Então justamente a gente anda no litoral brasileiro, as cidades litorâneas e as calçadas, e o espaço entre o mar e o asfalto não é assim. É tudo ao contrário. Então vocês estão vendo aqui, ó, aqui já é outro estabelecimento. É uma clínica médica. A tecnologia da medicina, graças a Deus, eu creio que está aí. Não é isso? Porque no Brasil também a medicina tem seu avanço científico, graças a Deus.
Mas vocês estão percebendo que de lá daquela clínica para essa clínica, existe um espaço intercalado com árvores. Vocês estão vendo aqui, ó, pinos. E todo esse material que está caindo aqui, imagine quantos metros quadrados no estado da Geórgia não tem desse jeito. O solo está úmido na zona urbana porque esse material está cobrindo o solo de uma forma natural. Isso aqui é que é serviço ecológico prestado pelas árvores de sombra. E aí vocês estão vendo esse espaço que é o espaço para drenar a água da chuva, e vocês viram aquela tubulação lá embaixo que vai cair aqui e a água da chuva vai retornar para o solo. Então esse método, esse critério de ocupação do espaço urbano aqui nos Estados Unidos evita a formação de enchentes na zona urbana. Aí vocês estão vendo aqui é um pátio, está pavimentado, mas nós temos aqui uma grande área com solo que está permeabilizado, e eles ainda têm uma estética. Eles formam uma circunferência, mas circunferência com esse material aqui, não pavimento. Esse material é uma cobertura que chama mulch. O solo está frio, está úmido, mas ele está coberto. Então isso aqui é feito por mãos humanas, ajudando a natureza a fluir todo o serviço ecológico que Deus imprimiu, imputou no meio ambiente. Olha aqui, calçada mínima e faixa de gramado intercalado com calçada. E olha lá na frente, olha, aqui nós temos semáforos, tecnologia, mas logo lá na frente nós temos o que? Bosque, árvore. Na frente desse estabelecimento comercial, aqui tem uma quantidade imensa de árvores. Olha aqui a perspectiva de paisagem. Sempre nós temos o componente arbóreo compensando a irradiação solar, e o céu está sempre com nuvens estacionadas, porque se essa área aqui não tivesse essa cobertura vegetal, as nuvens estariam em movimentação e sendo dissipadas, porque a evaporação é diferente da evapotranspiração. Então as árvores na zona urbana, elas têm um serviço ecológico de grande valor. Então essas árvores aqui, elas vão promover a compensação da temperatura mínima e máxima do microclima, e a chuva ela vai ser regulada por essas árvores que vocês estão vendo aqui, porque ao respeito pela presença do componente vegetal, arbustivo, herbáceo e arbóreo. Então sempre eles utilizam esse critério de intercalar árvores com as residências, com os comércios. E graças a Deus nós estamos aqui 1h da tarde, 1h19, e um vento úmido, um vento que ele está sendo reabastecido com as águas da chuva, através da liberação de uma água que o solo retém, porque o solo aqui tem uma disposição muito grande, muito volume de raízes das árvores que vão justamente fixar a água no solo. Nós
ainda temos a oportunidade de reconstruir toda a degradação ambiental, tanto na zona urbana como na zona rural. A gente observa aqui no Brasil, áreas da zona rural, elas não têm essa cobertura vegetal que tem aqui na zona urbana. Agora imagine, ao invés de plantar grama na entrada das propriedades, estão colocando herbicida, deixando o solo descoberto. Então vocês estão vendo aqui, ó, o estacionamento, o carro, os veículos estão debaixo da sombra das árvores. Não existe estrutura metálica aqui para que se estacione o veículo. Então nós vemos aqui, ó, 1h20 aqui da tarde. E no local de asfalto existe a projeção das árvores que produz sombra no asfalto. Então, quando o vento se desloca, ele se desloca de forma controlada pela própria estrutura vegetal. E aqui nós temos uma clínica de terapia. A minha netinha foi numa clínica pediátrica. Lá no fundo nós temos esse critério de manutenção de árvores, que são árvores altas, como a gente percebe aqui. Existe esse componente vegetal que é arbustivo, eles mantêm nesse porte com o trabalho de paisagismo. São profissionais que vêm aqui periodicamente e fazem o corte, a poda, né, desses vegetais. Então nós vamos aqui observar em loco. Tá aqui a cobertura vegetal arbórea. Vamos ver ali o que é que tem ali dentro. Olha aqui, calçada, asfalto, meio fio. E eles plantam a vegetação herbácea. Vocês estão vendo aqui, ó, essa vegetação herbácea é uma faixa. E lá no fundo parece que está na mata, né, na floresta amazônica, em pleno Dulu, na Geórgia, nos Estados Unidos. Aí vocês estão vendo aqui a circunferência desta árvore. E olha lá, tecnologia clínica de fisioterapia, pediatria, os sinais de tecnologia automobilística. E olha o fundo, e olha a lateral. Lá do outro lado é onde passa a pista, o asfalto. Tá vendo aqui, ó? Essa é a faixa. Isso aqui os norte-americanos dessa região têm mais conhecimento de ecossistema do que, infelizmente, a maioria dos brasileiros. Porque olha aqui, ó, isso aqui é na zona urbana. E em Belém, é claro, né, tem as exceções. Em Belém, o ser humano lá, os paraenses, eles conhecem um pouco de talhões de ecossistema, mas é uma exceção. Mas aqui predomina essa cultura de respeito ao meio ambiente. Então vocês estão vendo aqui essa árvore, ó, e foi feito um planejamento para chegar na parte de cima. Nós temos a vegetação herbácea e no fundo nós temos essa mata, né? É uma reserva. Então aqui na zona urbana todo lugar tem reserva natural, tá aqui.
todo lugar, ó. Tá vendo? Olha aqui. Quer dizer, graças a Deus. Olha aí. No Brasil existe, digamos, a região do Paraná, Maringá. Maringá tem uma escola de respeito aos recursos naturais na zona urbana, mas quando a gente chega sobrevoando a região, o que é que a gente vê? A zona rural com solo totalmente mecanizado. E aí a zona rural, ao invés da zona rural lá na região do Paraná, está fazendo uma agricultura com mais sustentabilidade, evitando a monocultura da soja, né? Que deixa o solo na zona rural totalmente descoberto. É o contrário, na zona urbana a gente vê vegetação e uma arborização. Não é igual aqui, né? Porque aqui é que deve ser o que se chama, né, comumente de modelo. Porque na verdade existe uma soma de arranjos de ocupação urbana que deve manter um consenso. Olha aí. Então o indivíduo está aqui na zona urbana e a criança vem aqui, se quiser fazer uma trilha aqui dentro, se tiver os equipamentos de EPI, faz, né? Tranquilamente, está aqui. Isso aqui no Brasil, para a gente ver, vai ter que ir para a floresta amazônica, ou então sair 60, 70, 200 quilômetros da zona urbana ou 300 para entrar numa área parecida com essa. Olha aqui, isso aqui é na zona urbana, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um pinus, aqui na frente. Aqui é outro pinus. Isso aqui eu me lembro que quando eu andava lá na 15, andei em várias regiões ali, graças a Deus, na Transamazônica. Quando ia escolher área para plantar cacaueira, eu me deparei, todo mundo da CEPLAC, da Extensão Rural, se deparou com mata desse jeito, né? E aí a gente fazia a coleta de amostra de solo para ver se o solo era propício ao cultivo do cacaueiro. Mas aqui nós estamos a um passo da zona urbana, graças a Deus. Então eu estou pisando aqui nesse solo, o solo macio. Aqui já está mais próximo do urbanizado, mas o solo está sendo protegido e o homem, a mulher está garantindo a cobertura seca, o mulch sobre o solo. Então aqui a criança tem um laboratório de escola e educação ecológica. A água que cai sobre esse solo que está impermeabilizado vai ser drenada e vai cair lá, ó. Tá vendo aqui? E vai abastecer o solo com a vegetação arbórea diversificada. E ainda assim, mesmo com toda essa disposição de solo com cobertura vegetal arbórea, aonde tem essa árvore aqui, o solo está sendo mantido, manejo ecológico do solo. Isso aqui é o manejo agroecológico do solo. Isso aqui é a biomassa que é colocada aqui, ó, sobre o solo. Podem ver, ó, o solo está úmido e 1h29 da tarde, e a árvore tem um espaço muito grande na projeção da copa e do sistema radicular para evitar a morte da árvore. E aqui, veja só, quando a gente vem aqui, esse solo, eles não impermeabilizam. Entre a parede da infraestrutura e o meio-fio, existe o solo coberto, porque quando a água bate aqui, ela infiltra, ela não escorre. Então todo o volume de água que cai da chuva vai sendo infiltrada. Aqui vocês estão vendo que já tem um processo de erosão laminar, mas eles vão compensar isso aqui. Eles vão cobrir esse solo. Se o solo não tiver coberto, como está aqui, a água vai escorrer e aí vai provocar o quê? Em locais
que tem muito solo impermeabilizado, vai provocar as enchentes. E isso funciona pelo respeito às leis, aos compêndios de leis, né? Leis ambientais, de comportamento, de respeito ao meio ambiente. Aqui é um estabelecimento onde tem, vocês estão vendo aqui, ó, essa canaleta para captar a água da chuva, mas a água da chuva vai cair aqui, ó, e vai recarregar aquela unidade de gestão ambiental ou gestão do potencial hidrológico, que são as árvores, e o ciclo da água vai ficar equilibrado. Aqui é uma área de brinquedo, não é calçada. Aqui é um manto de carbono, né? Matéria de árvore triturada, galho ou tronco triturado, e ali o gramado e ali os brinquedos para as crianças que estão interagindo com o meio ambiente urbano. Essas crianças, é claro que elas têm uma escola de respeito ao meio ambiente, uma vivência prática. Ali nós temos um tipo de leguminosa lá no fundo, então ela fixa nitrogênio. E ali onde estão aqueles brinquedos, a calçada é mínima, mas o gramado é muito grande. Isso impede a formação de ilhas de calor na zona urbana. Aqui, ó, sempre assim, entre uma infraestrutura, é isso? Residencial, comercial ou recreativa, nós temos uma faixa, uma hilera de árvores que ficam entre as infraestruturas. Tá aqui, não é isso? Esse material que está sobre o solo aqui, eles têm unidades na região, no estado, aparentemente é privada, que tritura o material de árvores que foram cortadas de forma respeitosa, né? É um critério de respeito ao meio ambiente, e cobre o solo. Eles não fazem calçada aqui, ó. Então a água da chuva que cai, as árvores estão interceptando e armazenando nas folhas, vão liberando gradualmente, escorrem essas águas ao longo, né, do tronco das árvores, vem de forma bem controlada, cai na projeção do sistema radicular, e a água aqui escorre nas árvores, no tronco, vem no sistema radicular e infiltra, porque as raízes, elas têm o papel de arado biológico no solo. Então, como que vai haver risco de enchente aqui na zona urbana com esse critério? Olha a distância que está essa residência, esse prédio, essa infraestrutura, e aquela de lá, né? Então, antes de vir aqui, lendo alguns livros, estudando, ouvindo e aprendendo com algumas pessoas a respeito dessa questão ambiental, ecológica, eu imaginava que as cidades devem ser assim, mas do imaginário meu, Deus concretizou e permitiu, que Deus é que é bom, que eu viesse aqui para ver em loco e registrar essas imagens e compartilhar com vocês. Isso aqui é uma unidade para prestar serviço à criança. Nós estamos vendo aqui, e olha só o porte desta árvore. Isso aqui não é acaso. E os norte-americanos, eles têm uma influência cultural muito grande da Alemanha, né? Dos europeus. E olha aí. Isso aqui é uma unidade
de atendimento para criança. E olha a maravilha, o componente arbustivo com uma manutenção a rigor, uma árvore de porte baixo, como eles têm critério, outra de porte baixo, predomina o pinus, que é típica aqui da região. No entanto, não só a árvore de porte alto, mas nós temos árvore de porte baixo. Suponhamos que aqui fosse um cacaueiro. Então, por que que aqui tem árvore de porte alto e no Brasil a área de cultivo de cacaueiro não pode ter árvore, não é, de porte mais alto? Porque o sistema radicular desta árvore aqui, é claro, que é mais profundo do que esta aqui. Então, nem só de sistema radicular de cacaueiro, que é mais raso, depende o meio ambiente no Brasil, principalmente em área rural. Depende, sobretudo, de árvores que têm um sistema radicular mais profundo, como vocês estão vendo aqui. Então, por que que na zona urbana eles não plantaram somente espécies como essa de porte mais baixo e raiz, sistema radicular mais raso? Não, eles estão usando, respeitando os princípios ecológicos, porque eles conhecem, eles têm um conhecimento científico, ecológico. Então, essa prática aqui, ainda na zona urbana, está derrubando cientificamente essa ideia equivocada e produto de analfabetismo ecológico de muitos que defendem plantar cacaueira a pleno sol. Cadê que aqui só existe essa espécie que é de porte baixo? Não, porque no período de seca crítica de qualquer região do planeta Terra, as árvores que têm um sistema radicular mais profundo é que vão compensar o déficit hídrico da atmosfera. O sistema radicular das árvores são mais profundos e vão buscar água nas partes mais profundas do solo para poder reabastecer a atmosfera, né, que o nosso Deus criou com água. Então isso aqui, ó, derruba cientificamente, derruba com base técnica científica ecológica, que plantar cacaueiro a pleno sol é prova do analfabetismo ecológico de quem defende, infelizmente. E aqui vocês veem a vegetação herbácea, gramínea, uma vegetação que é semi-herbácea, a vegetação herbácea, a vegetação arbustiva, arbórea de porte baixo e outra de porte intermediário ainda aqui, e a de porte mais alto. Então quer dizer que nós estamos aqui fazendo um documento de conhecimento, graças a Deus, de científico, de quando chove, a água da chuva que cai sobre as árvores, e essa chuva vai beneficiar o ser humano, reabastecendo as nascentes, reabastecendo os rios e promovendo a gestão da economia do ciclo da água no meio ambiente. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. Hoje são 8 de setembro de 2022. Estamos aqui fazendo um documentário em loco e mostrando que o porquê de existir enchentes que matam vida humana, que destrói o patrimônio humano urbano em determinadas regiões e principalmente aí no Brasil. Graças a Deus. Obrigado. Aqui é Dacilto Matos dos Santos, do Lu, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 8 de setembro de 2022.